nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos perante Deus a nossa quaresma, a nossa limitação. Apresentemos cada um de nós e todas as pessoas que precisam de conversão pelo sacramento da penitência, pedindo a Deus que essa palavra do Filho Pródigo possa penetrar no nosso coração e nos dar a graça de uma verdadeira contrição e que essa felicidade do Pai, ao acolher um pecador, possa invadir o nosso coração. Por isso peçamos o Espírito Santo para que possa ser o mestre interior que nos guie no conhecimento da palavra. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas nem isso las dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa, a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Esse lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e queria entrar, e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, se há uma leitura que a gente ouviu milhares de vezes na vida, é a leitura do filho pródigo, né? Vai falar de perdão, lê o filho pródigo. Vai fazer dinâmica de perdão, é o filho pródigo. Vai fazer alguma coisa sobre reconciliação, é o filho pródigo. Então ela é retratada, se tornou pintura de Rembrandt, se tornou livro do Henri Nouwen, com a própria pintura também. Então ela é muito famosa nesse ponto, essa parábola. O Evangelho de Lucas, então, originário de Antioquia da Síria, discípulo dos apóstolos, escreve uma obra única, que é Lucas, o Evangelho junto com Atos dos Apóstolos. Quais as características da mensagem de Lucas? Por que a gente fala isso? É bom para a gente situar o Evangelho. Por que esse Evangelho está aqui? Né? Primeiro, universalismo. Todos são chamados a salvação, né? Por isso em Lucas não tem o Evangelho do Sermão da Montanha, mas tem o Evangelho da planície. Quer dizer, o mundo inteiro é chamado à salvação. Jesus aí então como esse salvador de todos os seres humanos, ricos e pobres, né? Então essa oposição entre riqueza e pobreza. É o Evangelho da oração, né? Que a oração faz parte muitas vezes de parábolas, de situações, e a própria oração de Jesus, né? Jesus reza, ele louva, como em Lucas 10:21, ele ensina a rezar. Outra característica é a alegria, tá? Então essa alegria que aqui vocês vão ver no Evangelho, depende da tradução aí, o Galeaço aí está presente essa alegria pela volta do Filho. E também no Evangelho, no geral, essa alegria também está presente, como a paz também. A estrutura do Evangelho de Lucas é simples, né? Quer dizer, os dois primeiros capítulos, que é o Evangelho da infância, né? A partir do 3 é a preparação do ministério de Jesus na Galileia. E esse ministério vai até o centro do Evangelho de Lucas, que é Lucas 9:51, quando Jesus toma a decisão de subir para Jerusalém. E nessa subida para Jerusalém vai acontecendo coisas como essa que está aqui, tá? Que é o Evangelho do Filho Pródigo. Essa jornada obviamente termina com o Evangelho da Paixão, que é o capítulo 22, e o 24, que é a ressurreição, discípulos de Emaús, tá? O capítulo 15 são 3 parábolas que vai falar da misericórdia, tá? E a terceira acrescenta então o uso dos bens, conforme a Bíblia do Peregrino, né? Muitas vezes chamada a parábola do filho pródigo. Pródigo é gastador. Pródigo é gastador. É a pessoa que gasta todos os bens, como está aí no versículo, né?
versículo 13. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quer dizer, é daí que vem o título da parábola, tá? Porém, muitas vezes é chamada a parábola do Pai misericordioso, como nós já vamos ver. As duas primeiras parábolas é da dracma perdida e da ovelha, tá? E é o que marca: alegrai-vos comigo, tá? Alegrai-vos porque encontro a ovelha, alegrai-vos porque encontrei a dracma perdida. E a comparação é o quê? É assim que Deus fica feliz. Tanto a dracma quanto a ovelha, e a ovelha principalmente, elas são passivas. A iniciativa é do pastor. A iniciativa é da mulher em buscar. Aqui na parábola do filho pródigo, não. O pai não vai atrás do filho. Então, enquanto as duas primeiras trabalham essa relação passiva, e o pastor vai atrás da ovelha, tá? Aqui não. Aqui vai focar no filho que vai embora e o pai fica esperando ele voltar. O que quer frisar a parábola aqui? A liberdade da pessoa. A liberdade da pessoa. Porque se ficasse somente as duas primeiras, então pareceria o quê? Eu tenho que ficar esperando Deus fazer alguma coisa para eu voltar. Não. Tem que ter a sua iniciativa para mostrar a ação de Deus. Então, mas é uma ou outra? É as duas. É as duas. Há pecadores que precisam da iniciativa de outras pessoas para eles saírem. E há situações em que a gente tem que respeitar a pessoa e deixar ela livre. Então, nós temos que sempre ver o que é o mais conveniente em cada situação. Ficou claro? Tá? Vamos pegar Ezequiel 18, versículo 23. Bom, uma coisa que eu não falei, versículo 2, os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus, é um homem que acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, para responder os fariseus, porque comer com alguém é participar da vida dele, como que ele pode participar da vida de quem peca? Então, por isso que ele conta essas três parábolas, né? Ezequiel 18, 23. Porventura tenho, é exatamente o mote da quaresma. Daqui na liturgia que reza a liturgia das horas, vira e mexe e volta isso aqui. Né? Porventura tenho eu prazer na morte do ímpio, oráculo do Senhor Deus. Porventura não alcançará ele a vida se se converter de seus maus caminhos? Versículo 32 desse mesmo capítulo. Eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor Deus. Convertei-vos e viverei. Então, fica claro aqui qual é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que Deus quer que todos os seres humanos mudem de vida e voltem para Ele. Deus não faz escolha. Esses eu quero que vão para o inferno. Esses eu quero que vão para o céu. Não. Deus quer a mesa do banquete cheia. Vamos lembrar daquela parábola do banquete. Saiam pelas ruas. Pega coxo, pega todo mundo. O que é o sinal do coxo? É aquele que é pecador. Tá? Diante da desculpa de pessoas convidadas,
Saiam às ruas e peguem quem for. Pega quem for. Tá? Esse é o coração de Deus. Tá? Esse é o coração de Deus. É assim que Deus pensa. Tá? Nesses três aí, então, a alegria. Vamos pegar, não sei o que está aqui, mas enfim, Sabedoria 11:16. Bom, pegaram 15, seus pensamentos insensatos e iníquos os extraviaram, a ponto de se renderem ao culto de répteis irracionais, bichos miseráveis, tu lhes enviastes os castigos, uma multidão de animais irracionais, para que compreendessem que no pecado está o castigo. Olha que bonito isso aqui. Para que compreendessem que no pecado está o castigo. A pessoa fuma durante 40 a 50 anos da vida dela. Pega um câncer do pulmão. Ai, Deus me castigou. Não é por você, no pecado seu que a coisa fedeu. É só isso. É no pecado já está embutido o problema. Já está embutido o problema. Certo? E às vezes também, muita gente fala assim, coitado, Deus levou ele tão novo. Deus levou nada, Deus não levou. Ele se entregou. Mas o próprio curso da vida também Então, faz isso. Nesse mesmo livro da sabedoria, Deus não quer a morte. Sabedoria 2. Ele não quer a morte. A justiça é imortal. A vontade de Deus é que realmente vivêssemos. Certo? Então é dentro do pecado que já está embutido a tristeza. A tristeza do castigo. Vamos pegar Jeremias 31. Então aqui no caso do filho. Não foi o pai que mandou ele embora. Não foi o pai que enfiou ele no meio do problema. Foi ele. Ele que fez isso com a vida dele. Tá? Inclusive aí aparecem duas questões de liberdade. Liberdade para sair, a Liberdade para voltar. Liberdade para voltar. É verdade. Vamos lá. Escutei os gemidos de Efraim, tu me corrigistes, eu fui corrigido. Como um... Oi? 18, versículo 31, 18. Tu me corrigiste e eu fui corrigido. Como um novilho indômito, faze-me voltar e voltarei, porque tu és o Senhor meu Deus. Porque depois de me afastar, eu me arrependi. Depois que compreendi, bati no peito. Lembra lá do publicano, é o mesmo ato, tá? Estava cheio de vergonha, enrubescia. Sim, eu trazia sobre mim o opróbrio de minha juventude. O opróbrio é vergonha. Então a vergonha da minha juventude por ter pecado. Será Efraim para mim um filho tão querido, uma criança de tal forma preferida, que cada vez que falo nele, quero ainda me lembrar dele? É por isso que minhas entranhas se comovem por ele. Então, quando vai falar lá, que o pai treme as entranhas, já está aqui no Antigo Testamento, Deus, que é Espírito, tá? Falando que as entranhas dele tremem de saudade, no caso de Efraim, que aqui é uma tribo, tá? Que por ele transborda a minha ternura, oráculo do Senhor. Eu quero que você volte, falando para Efraim. Eu quero que você retorne. E as minhas entranhas... Por que a entranha tremer? Aquela coisa da emoção que faz com que haja realmente em nós uma tremedeira interior mesmo. Tá? Não é extremo. Olha.
Sim? Vamos pegar o Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Como um pai é compassivo com seus filhos, o Senhor é compassivo com aqueles que o temem. Então o que está fazendo aqui? Está comparando Deus com pai. Então, como o pai tem compaixão dos teus filhos, é assim que Deus é. Deus é e tem compaixão, ele é compassivo com aqueles que o temem. Certo? Então vamos parar com aquela história do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Tá? Então as características são as mesmas. As mesmas. Certo? Tá? Voltando lá em versículo 11 lá de Lucas. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Tá? Essa paternidade aqui, humana, obviamente, é como essa paternidade divina, e obviamente está falando da paternidade divina, da paternidade humana para falar da paternidade divina. Tá? Então o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está caracterizando como é o pai dele. Ele está falando do pai dele. Tá? Então é óbvio que ele está falando daquele que é a sua origem, aquele que é o seu pai. Meu pai e vosso pai, como ele vai dizer. Tá? 2 filhos. É óbvio que o primeiro filho são os pecadores. É óbvio que o segundo filho são os fariseus hipócritas. A coisa é óbvia. Pela própria posição, como nós vamos ver aqui. Certo? Dá-me a parte que me cabe. Meros, que é metade, aí, tisousia, quer dizer, da substância daquilo que é e são os bens. E o pai dividiu os bens entre eles. Só que, alguém tem outra palavra se não for bens aí? Eu duvido que tenha outra palavra. Tem outra palavra? Nem a pastoral é bens também. Tá? Olha? Os haveres. Mas os haveres é no lugar, é no final ou é antes? O pai então repartiu entre eles os haveres. Os haveres. É uma palavra mais horrorosa ainda do que bem. No caso, no grego é tombion. É a mesma palavra quando a gente estuda biologia. Bios, bion, que aqui está no acusativo, mas enfim. O que é bio? O que é biologia? Vida. É óbvio, o texto tá brincando, né? Como dizia um professor meu, a Bíblia é manhosa. Então não é claro que está brincando. O que está falando? O pai dividiu a vida aqui e deu a vida, quer dizer, o que ele está levando? O que ele vai gastar? A vida. É verdadeiramente a vida. O que a gente faz com o pecado, gente? O que é pecado, afinal de contas? É jogar a vida fora. Pega qualquer pecado que vocês imaginar. É pegar a tua vida e jogar fora. E jogar fora. Tá? Voltando nesse que o senhor falou, né, da pessoa que fuma a vida inteira, né? Hoje em dia os médicos estão sendo mais claros, né, com o paciente. Né? Ele dá uma explicação. Sim. Ele está com câncer, por exemplo, ele fala, olha, acontece isso. Então o paciente vai ajudar ciente. Sim. Já joga logo a bomba na mão. Sim.
Deixa bem consciente do que está acontecendo. Então, na medida que eu peco, eu vou me machucando e eu estou jogando minha vida fora. Mas a gente pegar outro, ódio, por exemplo. Vamos pegar um pecado que não seja tão material assim. O ódio. O que o ódio faz com a gente? Vai deixando a gente doente. Vai deixando a gente doente. Doente no espírito, doente na mente e doente no corpo. Então a gente vai esvaecendo, vai perdendo vida. Então quando fala aqui, e o pai dividiu os bens, dividiu a vida entre eles. Tá? É que na língua grega esse bios aqui podia servir de bens também. Mas fica muito claro o que o autor sagrado está querendo dizer. Não só material, Tá? principalmente espiritual. Tudo, mas aí é bom. A bios aqui é mais a vida física mesmo. Mas dá para saber que é jogar a vida fora mesmo. Tá? Você pode ver, né, pai, que essa é uma das atitudes do demônio, né? É ir pegando o ser humano e sugando dele aos pouquinhos, sem ele perceber. Sim. Porque senão ele vai parar logo, vai deixar tudo e vai voltar para Deus do jeito. Por isso a sedução. Então ele vai devagarzinho. Mostra como um sedutor que vai tirando do caminho, vai iludindo e fazendo perder a vida. Já vai naquela falsa ideia. O pecadinho não quer dizer nada. Sim. Como a atitude com Eva. Depois O demônio não chega para ela, come para você morrer. Ele não vai falar isso. É que nem isso. Então ele pega o discurso para seduzir. Tá? Que nem você falou a questão do cigarro, né? A pessoa tá no vício, né? E com o tempo, passaram 40 anos, aí vem a consequência. Sim. Vai perdendo, vai esvaecendo a vida, né? Vamos pegar Deuteronômio 21, versículo 17. Então pode-se dizer que o demônio tenta ao homem tirar a vida dele das mãos de Deus para que ele tenha posse da sua vida daquele feito. Não, ele quer mesmo que a criatura se perca. Ele quer, o demônio não faz para ele tirar a vida. Ele pouco se interessa a vida. Ele quer machucar Deus. Ele né? quer machucar Deus, então ele quer que o homem se mate. Que o homem realmente faça isso com ele mesmo. Tá? E de preferência, faça conscientemente. Quanto mais consciente, mais feliz ele fica com o pecado. Tá? O Ele demônio. vai Tá? atraindo o homem também pelos prazeres do pecado, né? Pelos prazeres da carne. Sim, sim. Deuteronômio 21, Deuteronômio 21, versículo 17. Aqui é o texto da lei, tá? Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando-lhe a porção dupla de tudo quanto possuir, pois ele é a primícia da virilidade e o direito de primogenitura lhe pertence. Então, o filho mais novo, primeiro, está pedindo herança. O que é pedir herança para um pai que está vivo? Está matando o pai. Tá? Segundo, ele pede quanto? Ele pede metade. O que diz a lei? Ele é o mais novo. e o mais velho, que é o primeiro, que tem direito a tudo. Não, o mais velho tem direito a 2/3. O mais novo, como é 2 filhos aqui só, o mais novo teria direito a 1/3 da herança. Então ele pede metade, ele está pedindo coisa que nem é dele. Certo? Primeiro está tirando do próprio pai. Segundo, ele está tirando do irmão dele também. Certo? Então, uma coisa aqui. Mas o pai não retruca. E o pai dá. Vamos pegar Eclesiástico 33. Aqui é uma 33, 20 a 24. É uma reflexão. Tá?
Ao filho, à mulher, à filha e ao amigo, não dês poderes sobre ti durante a tua vida. Não dês a outro os teus bens, para que não te arrependas e tenhas que pedir-lhe a devolução. Enquanto estiveres vivo, olha a exortação da lei, tá? E em ti houver alento, não te abandones ao poder de quem quer que seja, pois é melhor que teus filhos peçam a ti do que teres tu de olhar para as suas mãos e pedir para os filhos, tá? Em tudo que fizeres, sê tu o Senhor, não manches a tua reputação. No último dia dos dias de tua vida, na hora de tua morte, distribui a tua herança. Que é uma coisa que todo mundo sabe até hoje, né? Tanto que foi criado o usufruto, né? Quer dizer, você deixa em herança para os filhos, para não ter problema para deixar depois, mas os usufrutos ainda são seus. Depois que você morre, automaticamente fica para os filhos. Para evitar o quê? De doação em vida. Tem filho que já fez isso e todo mundo sabe disso. Pega o pai ou pega a mãe, joga no asilo e fica com a casa do pai e da mãe. Então isso já está na Bíblia, que é essa passagem que acabamos de ler. Então hoje o que está no cartório hoje reflete esse texto que está aqui. Esse pai não pensou nisso. Ele na sua bondade, você quer? Então vai. Pai é tudo seu. Tá? É. Mas como Deus é. Que faz o bem para os maus e para os bons. Tá? Vamos voltar lá. 13. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada, tá? Primeiro, então, esse filho mais velho, ele junta e vai para um lugar distante. Claro, por que ele vai para um lugar distante? Não, mas na figura do pai. Vamos pensar primeiro na figura do pai, depois a gente joga para Deus. Por que ele vai distante do pai? Ele queria gastar, Porque ele queria gastar com coisa que não deve, né? É óbvio, né, gente? Ele queria realmente viver o prazer na própria vida. Então eu não quero fazer isso com os bens do meu pai na cara dele, tá? Vamos pegar lá Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 9. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu e me escondi. É a mesma atitude. Tá? Eu tive medo. Quando o pecado entra, o medo aparece. Então o que a pessoa faz? Ela quer ficar longe. Tá? Ele se esconde atrás da árvore, que é exatamente, eu quero ficar longe. Certo? Será que é só por causa da nudez? A nudez é a causa do medo. Tá? Ela só exterioriza o medo que é interior. Certo? O que Jesus faz na cruz, que é a 10ª estação da Via Sacra? Jesus assume essa nudez toda, e depois daqui a pouco nós vamos usar essa nudez de novo aqui. Não vamos voltar na passagem, mas vamos usar de novo. Jesus assume a nossa nudez exposta. Aquilo que Adão foi para trás da árvore, Jesus vai para frente da árvore. Ele vai para frente.
e assume tudo aquilo que é o pecado humano. E prega na cruz. Deu para entender? Tá? E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Tá? Vamos aqui na... E ali dissipou a sua herança numa vida devassa. Vocês têm alguma tradução diferente? Vivendo dissolutamente. Dissolutamente. Alguém tem outra coisa? Bom, primeiro, o esbanjou aí, como eu já falei lá no início, em grego de skopizem, distribuir, atravessar. Então, escopo é de semear, espalhar. Então, ele espalhou, acabou com tudo aquilo que o pai deu. Tá? Uzia, em grego, essa que está aí, ali esbanjou numa vida desenfreada, ele esbanjou a herança, né? Você tem uma outra palavra aí? No meu herança, dissipou sua herança. Você tem outra palavra? Dissipou. O quê? Mas não fala o quê? Dissipou sua herança. Sua herança. Engraçado que em grego, essas duas palavras são muito interessantes. A primeira lá é bios, né? Que é os bens. E herança, não vai, porque tem uma palavra própria herança, mas aqui escolhe que é usiam. Usiam é ser, é substância, aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. E também pode ser aquilo que me sustém, né? Então, por isso que é usada essa palavra. Mas muito interessante, o evangelista escolheu usiam. Ele dissipa a herança, mas dissipa aquilo que ele é. Ele joga fora aquilo que ele é. Ele joga fora aquilo que ele é. Numa vida desenfreada. Que vida que vocês têm aí? Vida, eu garanto, está todo lugar aí. Mas que vida que é? Devassa. Essa vida não é bios, essa vida é zoe, a famosa zoe, que é a vida em plenitude, que é a vida eterna. Então ele gasta sua vida numa vida desenfreada. A palavra no grego é asoto, que é asotia, que vem da raiz de sozo, que é salvação. Então é uma vida, é um desperdício, um descontrole, é pegar aquilo que deveria ser saúde, deveria ser plenitude de vida, eu pego e jogo tudo fora. Tá? Eu nego a minha própria salvação. Eu nego aquilo que eu fui chamado a ser. Tá? Eu desperdiço verdadeiramente a minha vida. Eu pego a minha vida, eu desperdiço, eu jogo fora. Tá? Então são 3 palavras para falar isso daí. Sim? Não, aqui eu falo. Do filho pródigo é a parábola do sacramento da penitência. Tá? Quando tinha gasto tudo o que possuía, vamos lá, vou ao versículo 14, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam, tá? Obviamente, primeiro, esse ir trabalhar para cuidar de porcos e ter vontade de comer o que os porcos comiam é um ofício para um judeu que é extremamente humilhante.
E o fariseu que está escutando, ele sabe muito bem o que Jesus está falando. Porque, primeiro, olha a escalada da coisa. Ele não mandou, não é cuidar dos porcos para comer a carne dos porcos, não. Mandou cuidar dos porcos. E ele era bem alimentado e cuidava dos porcos. Não. Ele cuidava dos porcos, passava fome e queria comer a comida que era dada para os porcos e nem isso lhe davam. Tá? Então, mas não é do nosso caso. Não vamos pensar na nossa lavagem que não dá certo. Em grego aqui é keration, que é alfarroba. O keraton no grego é chifre. Era uma vagem que tinha um formato de um chifre. E isso daí que dava para os porcos comer. E nem essa vagem davam para ele comer. E nem essa vagem dava para ele comer. Tá? E além de tudo, porco não tem em Israel. Porque porco é animal impuro. Então Israel não tem. Então ele está em terra estrangeira. Esse é o sinal de que ele está em terra estrangeira. Terra bem longe. Tá? Agora pensa bem. Ele está abaixo do animal que nem na terra dele comiam porque era impuro. Ele está abaixo de um animal impuro. O judeu não come porco Tá? até hoje, né? Não, até hoje. Vamos pegar Levítico, vamos lá na lei. Levítico 11, 17. Aí vocês vão ver a lei de onde que vem isso aí. Bom, pegar no 13, dentro das aves tereis imundas e não comerão, pois que imundo é o seguinte, o abutre, o mocho, o atrás, o íbice, mas que é mais para frente aqui. Peguei o versículo errado. Esse é o 27, né? Todos os animais de 4 patas que caminham sobre a planta dos pés serão para vós impuros. Todo aquele que tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Tá? Vamos pegar Deuteronômio 14, 8. Quanto ao porco, que tem o casco fendido, mas não rumina, vós o considerareis impuro. Não comereis de sua carne, e nem tocareis em seus cadáveres. E ele era obrigado a enfiar a mão no porco para cuidar dele, mas não comia nem a comida do porco. Tá? E essa é a lei que ele era obrigado a seguir. Isso é para mostrar o quê? A situação desgraçada que ele está, né? Tá? E também a situação que o pecado nos coloca, né? Sim. A ponto de comer lavagem, comer lixo. Lixo. Então, mas não é... A gente, para nós é lavagem, mas para aquele tempo não. A alfarroba, ela não é algo sujo, como não é para nós a lavagem. O problema é ter inveja de porco. Esse que é o problema aqui. Ele tinha inveja do porco. Ele tinha inveja do animal impuro. E pior ainda, Tá? porque era um animal que para eles era praticamente... Sim. Versículo 17 é o centro. Vamos voltar lá em Lucas. Versículo 17 é o centro. Tá? Então caiu em si e disse... que palavra vocês têm?
todo mundo caiu em si? Todo mundo? Sem exceção? Aí já interpretou. Por que a Bíblia traduz por caiu em si? Porque é a expressão que a gente usa. É a expressão da nossa língua portuguesa. No grego é iseauton de elteon. Quer dizer, ele foi em direção a si mesmo. Ele foi em direção a si mesmo. Quer dizer, ele olhou para si e foi para dentro. Porque o arrependimento é ir para dentro. É como o publicano que bate no peito, é ir para dentro. Tá? Ninguém se arrepende ficando para fora. A gente tem que caminhar para dentro. Tá? Quantos empregados há na casa do meu pai, tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Quer dizer, lá abundância de vida e aqui eu nessa desgraça. Tá? Vou e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Tá? Então ele formula um arrependimento, mas que arrependimento ele faz? Que arrependimento ele faz? Ele se arrependeu porque machucou o pai dele? Porque estava passando fome. Porque estava passando fome. Se arrependeu por interesse. Sim. Tá? Então é o que a gente chama de atrição aqui, e não está ainda na contrição. Tá? Mas é desprezível isso? Não. Porque tem gente que continua por orgulho, tendo inveja da comida dos porcos e fica lá. E não sai. Tá? Padre, aqui não também sai. Está repetindo do texto, dá para você ver que tem duas qualidades de duas pessoas diferentes também, né? Por exemplo, tem a qualidade de filho e a qualidade de servo, de empregado. Essas qualidades de empregado têm algo a ver com o purgatório? Não, né? Não. Filho na plenitude, purgatório ainda na purificação. Não, aqui é os graus de perdão mesmo. É os graus de perdão, não, os graus de arrependimento mesmo. Tá? Então ele partiu e voltou para o seu pai. Tá? Então ele foi lá. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. Tá? Agora aqui é complexa a coisa, né? Então vamos devagar agora. Primeiro, vamos pegar Deuteronômio 21:20, perdão. Deuteronômio 21:20. É. Os pais têm um filho indócil, um filho desobediente. O que a lei diz? E dirão aos anciãos da cidade. O que é os anciãos? Aqueles que julgam que ficavam às portas da cidade. Esse nosso filho é rebelde e indócil. Nós não nos obedece, é devasso e beberrão. E todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Tá? Então é o que a lei dizia, tá? Mas para onde vai o pai? Ele não vai pelo caminho da lei, ele vai pelo caminho da misericórdia e do perdão. Vamos pegar Oséias 11:8. Oséias capítulo 11, versículo 8. Esse é o modelo que esse pai segue aqui. Tá? Tá difícil, né? Esse é um bem difícil, né?
Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Entrega-te, ó Israel. Como poderia eu abandonar como a Adamá? Trata-se com Seboim. Olha a imagem que vem aqui, que é a imagem da compaixão lá. Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas se comovem. Essa é a imagem de Deus falando. Aí a pessoa vem falar que o Deus do Antigo Testamento é pesado. Um Deus que perante o pecado, ele fala, volta, porque minhas entranhas estão se remoendo dentro de mim. Isso quer dizer misericórdia? Sim. Compaixão, eu estou sofrendo junto com você. Estou sofrendo junto com você. Nem aquela mãe ontem no Fantástico vai abraçar o filho que estava na Cracolândia. Aquelas imagens, né? Exatamente aquelas imagens. A verdadeira imagem de quando Deus chega no Jardim do Éden, que vai conversar com o homem se esconde dele. Sim. Acho que ele cai assim e fala, puxa vida, deve ser uma... Mas é. Porque não pode fazer nada quando se fecha, né? Tá? Pode fazer nada. Porque aí a pessoa se fechou. Mas aqui o filho volta, né? E o pai está observando o caminho. Tradução, o pai não vê a hora desse filho voltar, tá? Como se fosse Deus, né, Padre? Em questão ao pecado, ele também nos espera, né? Com sua misericórdia, que possamos voltar para ele. Sim. A mesma coisa, não precisa ir lá, Jeremias 31, 20. Por minhas entranhas se comovem por ele, e por ele transborda a minha ternura, oráculo do Senhor. Tá? Então vamos voltar lá. Então ele partiu, voltou, o pai o avistou. Quando estava longe, quer dizer, é aquela imagem, o pai acho que ficava esperando dia e noite esse filho voltar. Né? Essa é a imagem de Deus perante o pecador. Ele não vê a hora da pessoa voltar para ele. Tá? Quando ainda estava longe, o pai o avistou e sentiu compaixão. A palavra no grego é splanzomai, vem de splen, que é baço, né? Que é essa coisa de entranha mesmo, as entranhas que se agitam. Correu-lhe ao encontro, tá? Esse correu, o que é? É a entranha que move o pai a ir correndo para abraçar o filho. Tá? A entranha, a paixão do pai pelo filho, faz ele correr ao encontro do filho. Engraçado, é o pai velho que vai correr ao encontro do filho, e não o filho que vai correr ao encontro do pai. Tá? Até porque o pai tem tanta certeza e esperança da volta do filho, que imediatamente ele já vê, de longe. Sim. Mas então, transferindo para Deus, é assim que Deus nos olha. Deus é mais parecido com de mãe, então essa passagem poderia ser a mãe. Né? Não, mas aí tem todo o negócio da mãe lá em Isaías, aquela coisa toda. Mas Deus é pai e mãe. Isso aí é desde São João Paulo, o Papa João Paulo I, isso é tranquilo. Apesar da mãe ter um amor assim, eu acho que maior, mas enfim. Não, Deus é pai e mãe. Deus não tem essa coisa de sexualidade. Enfim. É o centro do evangelho. Correu ao encontro, abraçou, tá? Dramon, Epepezem e Epiton Trakilon, quer dizer, pega ele nos braços, e Catefilizem, e cobriu de beijos. Quais as traduções vocês têm para esse cobriu de beijos aí? O Dom José fala que é só na língua portuguesa, nas traduções italianas, etc., não tem esse cobriu de beijos aí. Tem outras traduções? O abraçou e o beijou. Já beijou. Lançou-se-lhe Então, aí é empobrecer. Oi? Lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. Também. Sabe por quê? Fileo no grego é tanto amizade, filo, mas é beijar também. Só que não é só fileo, é catafileo. E cata no grego tem duas acepções. Ou é o todo, como católico, tá? Que é essa coisa do universal.
ou é se abaixar. Tá? Então, uns traduzem, ele se abaixou e o beijou, outros, do todo, ele cobriu ele de beijos. Então, as duas figuras cabem. Mas tudo para mostrar o quê? O todo correu, sentiu compaixão, correu, abraçou e cobriu de beijo, para mostrar o que o pai faz quando ele volta. Apesar que para O tanto que ele ama. Para o povo judeu, o beijo é motivo de acolhida, Sim. de aceitação de volta, né? Sim. Por inteiro, não em parte. Não, é aquela coisa de efusão mesmo, de efusivo, aquela coisa, eu quero mostrar mesmo, né? Vamos pegar Lucas 7 e aí fica claro, né? Como que isso funciona, né? Tá? Lucas 7:38. E ficando por detrás, aos pés dele chorava, e com as lágrimas começou a banhar-lhes os pés, enxugar-os com os cabelos, e cobri-los de beijos e ungí-los com perfume. Aí ele vai falar que essa mulher foi bem perdoada porque ela amou muito. Tá? Então essa demonstração, essa mesma demonstração é o que o pai faz no filho pródigo. O que Jesus falou da pecadora é o que ele vai falar do amor do pai pelo filho que volta. Ficou claro? Tá? Então vamos voltar lá. O filho então diz, versículo 21. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Compara isso com aquilo que está no versículo 18 e 19. O que está faltando? Joguinho dos erros. Como a gente aprende, em Bíblia nunca há coincidência. Há sempre uma razão. Qual a diferença? Trata-me como um dos seus servos. Então, primeiro, o filho falou. Porque ele queria confessar o pecado dele, como a gente confessa. Então, mesmo a gente sabendo, Deus sabe o que eu pequei. Mas é necessário para nós. É necessário para o filho falar para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas ele não fala: trata-me como um dos teus empregados. Por quê? Porque o pai recebeu ele bem. Porque do jeito que o pai recebeu, adiantava ele falar: trata-me. Eu estou vendo que não vai me tratar mais como empregado. Eu seria um estúpido falar isso. Ele já está vendo que ele é filho novamente. Então não adianta falar: trata-me como um dos teus empregados. Seria até uma ofensa pelo que o pai fez. Mas ele confessa: pequei, não só contra ti, contra o céu, que é Deus, e contra ti. É necessária a confissão. E aí é uma lição para o sacramento mesmo. Tá? 22. Mas o pai disse aos empregados. Ele não responde ao filho, porque não precisa responder ao filho. Porque ele já falou que tinha que falar. Em hebraico, o dabar não é só falar, é gesto e acontecimento. Então o pai já falou para ele. Não precisa falar mais nada. Tá? Trazei-me depressa. Não é devagar, depressa. A melhor túnica para vestir meu filho. E colocai o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Tá? Primeiro, o significado é claro. Primeiro, os empregados. Por que o pai não faz isso? Porque ele quer associar outras pessoas nesse processo. E aqui entra os padres. Aqui entra as pessoas que ajudam as pessoas a se confessarem. Tá? Então nós somos servos do Pai que perdoa. Tá? Vesti meu filho. Não vamos voltar lá. Lembra de Gênesis que nós vimos em Adão? Adão estava nu. Esse homem vem esfarrapado e o pai manda. Coloca a roupa. Ele não é mais pecador.
Coloca anel. O que é o anel? É aliança? Não, aqui não é Deus. Aqui ainda é o pai. Se um pai manda colocar o anel no dedo do filho, o que ele está falando? Aliança com a família. A aliança com a família foi restaurada. Então, você não é mais pecador e a tua reconciliação comigo e com a família. Quem é a família? No nosso caso agora. Quem é a família? A igreja, gente. A igreja. A igreja. Nossa. E com o pai já está. A hora que o pai abraça, né? A reconciliação com o pai já foi feita. Agora, a reconciliação com a família. Certo? Aqui é família, mas transferindo é igreja. Sandália nos pés. O que é sandália nos pés? Seria compromisso? Missão? Caminhar? Quem andava descalço era o escravo. Ele não é mais escravo. Ele é filho livre agora. Tá? Não é mais pecador. Batos, em grego, aí vai falar de veste, é o batismo. Tá? Ele não é, ele está reconciliado com a família e agora ele não é mais escravo. Tá? Ele está verdadeiramente livre. Vamos pegar Jeremias 3, versículo 12. Vai, pois, proclamar esta palavra no norte, tu dirás: volta, renegada, oráculo do Senhor. Não farei cair sobre vós a minha ira, porque sou misericordioso, oráculo do Senhor. Não guardo rancor para sempre. Tá? Então vamos voltar lá em Lucas. Que é a atitude do pai aqui? Porque meu filho estava morto, jogou a vida fora e agora tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado, como a ovelha. Então aqui enlaça com a parábola da ovelha também. E começaram a festa. Qual a tradução que vocês têm aí? A última palavra do versículo 24. Festejando. Alegrar-se. Oi? Ela falou celebrar. Celebrar. O que mais? Alegrar-se. Oi? Alegrar-se. Alegrar-se. Quem mais tem outra tradução? Finalzinho ele está falando, começaram a festa. Começar a festa. Então, eufreneste no grego aqui é aquela coisa de se alegrar, se animar. Então não é uma festa só por uma festa. É uma alegria plena pelo filho ter voltado. O pai está feliz porque o filho voltou. E ele quer celebrar isso. Tá? O filho mais velho estava no campo. O que estava fazendo no campo? Trabalhando. Ele estava trabalhando. Agora imagine a cena. Tá? Tá? Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Agora imagine. Deus, não, a imagem é mais profunda. Deus dança porque o filho voltou. Quer dizer, um pecador quando volta, Deus dança de alegria porque o pecador voltou. Certo? Imagine o barulho que seria isso. Para de fora ele escutar. Tá? Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão. Então o jogo da palavra entre irmão e filho aqui, agora vai ser o tempo inteiro. Tá? É teu irmão que voltou, teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde.
Mas, aqui no 27, esperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Eu já estou nas pastorais há 40 anos. Tá? Já trabalhei em encontro de casais, em encontro de jovens, estou aqui me matando. Tá? Jamais desobedeci qualquer ordem tua. Eu sou fiel. Tá mostrando a conta para Deus. Tá? Às vezes ele faz. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Qual é o problema dessa frase? Seria o bênção? Sim. Porque como o Senhor falou, né, que é o pai e o filho, o outro filho seria a pessoa que anda no caminho certo, faz as coisas certas. Sim. E ela está cobrando de Deus. Então, mas o que é o problema do meu cabrito para festejar com meus amigos? Seriam bênçãos que Deus ainda não deu? Não, o que está no coração dessa pessoa, gente? Não. Oi? Não, mais do que isso ainda. Não. Cobrança? Gente, cobrança no sentido de que não só cobrança, mas má intenção, né? Você trabalhou para quê? Porque eu queria algo em troca. Interesse. Mas não porque eu queria ficar contigo, pai. Então não foi de coração, foi interesse. Foi interesseiro. Verdadeiramente interesseiro. Mas é isso mesmo. Ele foi verdadeiramente interesseiro. Ele trabalhava, mas não fazia parte da comunhão familiar. Né? Não, ele trabalhava para conseguir alguma coisa, alguma vantagem, né? Tá? Aparecer no altar, aquela coisa assim. Quando chegou este teu filho, agora começa. Não é, meu irmão? Este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas. Matas para ele um novilho cevado. Primeiro, ele nem sabe se esbanjou com prostituta. Ele já joga isso. Tá? Esbanjou. Qual é a tradução que vocês têm aí? Esse teu filho que? Devorou. Esse é o verbo. Ele devorou. Ele se empanturrou, comeu tudo que era a vida. Tom Bion de novo está aqui. Ele devorou a vida, ele gastou a vida, ele consumiu a vida toda. E o que o senhor faz? Dá comida para ele. Além de devorar tudo, acabar com os bens da família, o senhor dá ainda para ele um novilho, para ele comer mais ainda. E eu nem um cabrito para meus amigos tive direito. Tá? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. O que esse tudo que é meu é teu? O que o pai está querendo falar com esse tudo que é meu é teu? Que ele já tem uma aliança. Não, gente. O que é do pai, principalmente? O novilho? A festa? O que é principalmente do pai? Qual é a maior riqueza de um pai, gente? Ai, vocês são pai e mãe, gente. Qual que é a maior riqueza do pai? O filho. Tudo que é meu é teu. Este teu irmão, o pai devolve para ele. Sim, entendi. O que o pai está falando? Você deveria ter o mesmo coração que eu. Você deveria ter o mesmo sentimento de família que eu tenho. E não essa linha interesseira maldita que você tem de querer aparecer. Tá? De leve não. A coisa aqui é pesada. Tá?
Tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso, era necessário festejar e alegrar-nos. Era necessário ficar alegre. Não é uma condição qualquer. É necessário. Porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Tá? Como que termina? Aqui. A pergunta é: o filho mais velho entrou? Ou não entrou? Eu acho que Não tem resposta. Porque todo mundo quer ser o filho pródigo, mas ninguém quer ser ele. E nós podemos ser os dois. E aí o que Jesus está falando? Você vai entrar ou não vai? E é isso que ele pergunta para nós. Você vai entrar ou não vai? Você vai acolher ou não vai? Então. Mas vai entrar para festejar a vida do irmão que você falou que gastou as vezes com a prostituta? Vai ou não vai? E fica aberto isso para quem quiser. Ou você vai ficar para fora batendo o pé. Quem que ficava para fora, gente? Lembra? Não. Em outras parábolas. Fica para fora chorando e rangendo o dente. É a imagem do inferno. Quem fica fora do banquete. Tá? Ou você entra e assume que a igreja é lugar de pecadores que querem se converter, ou você vai para o inferno. Você vai ficar para fora batendo o pé. Tá? Então tá aí. Escolhe. O que eu falei na homilia anteontem, eu repito. Quer dizer, o tratamento do pai com o filho é diferente do outro filho, porque são situações diferentes. Certo? Então, de acordo com a nossa posição, é a posição do pai. Para ele nos chamar à vida da família, que é a igreja. Ficou claro? Alguma pergunta? Nossa, eu tenho essa aula do irmão. Nossa, filho. Oi? É melhor ainda. Ainda também, padre. Olha, tem que- É bem isso mesmo, né? Os filhos sempre um tem ciúme do outro. Se é menino e menina, não, porque... Mas vamos pensar, a parábola é contada por causa dos fariseus e dos pecadores. Mas se a gente joga isso no contexto de igreja, funciona da mesma maneira. Sabe? Então não é, assume, não assume, aquela coisa toda. Acolhe o teu irmão que peca ou não? Sim ou não? Tá? Vamos pegar o Salmo, versículo 17. Padre, aqui está dizendo que o pai dividiu o bem entre eles, não deu só para o primeiro. Não. Mas o filho ele não sai de casa. Então ele fica com aquilo que ficou. Com a herança que ficou. O resto da herança foi tudo para o filho mais novo. Né? Porque é família. Vamos lá? Vamos rezar e vamos terminar que já está na hora. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, escondas em mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpastes os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Pedindo a graça da reconciliação, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Dê em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.